A entrevista de hoje é com o professor Paulo Pinheiro Machado, especialista sobre o assunto Guerra do Contestado e também um dos autores do livro A Guerra Santa do Contestado, Tintim por Tintim. Seja bem-vindo aos estúdios do RBV Notícias. Obrigado Ramon, obrigado pela oportunidade de estar aqui, com o sistema de rádio RBV. Há quanto tempo você se dedica a este assunto Guerra do Contestado, a pesquisa, publicações e divulgação? A pesquisa eu comecei no início dos anos 90, então já faz, está perto de mais de 30 anos, Já é um bom tempo, é uma boa caminhada. O meu tema de doutorado, que foi entre 96 e 2001, foi sobre o contestado, resultou no livro chamado Lideranças do Contestado, foi publicado pela editora da Unicamp. Depois eu tenho, junto com os meus colegas do grupo é um grupo de pesquisa, o grupo de investigação do movimento contestado, nós temos, ao longo dos anos 2000, promovido vários eventos, simpósios, e já publicamos 7 livros do nosso grupo de pesquisa. Esse aqui é o 7º, o Tintim por Tintim, ele é um livro de formato para grande divulgação. A ideia é que a gente teve ao longo de toda essa trajetória é que tem crescido muito os estudos acadêmicos sobre o contestado, assim, no meio universitário em geral, tanto de universidades aqui de Santa Catarina, como do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, o assunto tem sido estudado, Agora, há uma distância entre a história pública do contestado e a produção acadêmica. Então, assim, a gente avalia a necessidade de queimar essa distância, de derrubar esse muro, e de falar diretamente às pessoas. Um livro que ao mesmo tempo que ele é historiograficamente atualizado, com os novos documentos, as novas interpretações e achados até sobre o movimento contestado, mas também com uma linguagem direta, simples, uma leitura fácil. É um livro ele tem 52 mini capítulos, de 5 a 6 páginas, e um livro feito a muitas mãos, São 5 organizadores e 42 autores, Então, assim, é quase uma enciclopédia do contestado, Fala um pouco para a gente sobre a data na qual nós acabamos de passar e a coincidência dessa data com o seu roteiro aqui pela região, Exato. Que é a região do contestado. A data de 22 de outubro é a data agora está fazendo 111 anos, do combate do Irani, que é marcado como o início da Guerra do Contestado. Então, assim, é uma semana carregada de eventos, não só na região, mas também em algumas capitais também, Lá na Santa Catarina, em Florianópolis, a gente tem eventos também acontecendo, E, bom, são momentos de reflexão, de palestra, A gente tem trabalhado esse assunto. Ultimamente até, isso é uma coisa que o livro chama a atenção, a gente tem prestado mais atenção internamente no movimento do contestado, no movimento social, na organização comunitária dos sertanejos, do que propriamente na guerra em si, Porque a guerra, ela é um conjunto enorme, interminável de batalhas, de combates. Mesmo assim, elas aparecem no livro, Mas não é o centro da nossa atenção. O centro da nossa atenção é a formação, é aquela cultura popular, aquele cimento que deu união a essas comunidades que acabaram se autodenominando de cidades santas, como Itaquaruçu, Caraguatá, Bom Sossego, Santa Maria e outras. Então, assim, há um modelo de religiosidade popular e de experiência de vida comunitária, muito baseado na tradição de João Maria, e também com uma certa influência platina, principalmente do federalismo, É o federalismo como força política no sul do Brasil e no espaço platino ele tem que ser considerado, E essa fusão de tradições, do federalismo com a tradição de São João Maria é que resulta no que os sertanejos chamavam de cidade santa, Ele usava essa expressão, Taquaruçu não é
qualquer povoado. É uma nova Jerusalém. É uma terra da justiça, da consciência e do bem-estar. Para quem tem interesse em ler o conteúdo deste livro ou também usá-lo como fonte de pesquisa, eu gostaria, professor, que você frisasse novamente onde a pessoa pode encontrar tanto a versão em PDF quanto o livro físico para aquisição. Bom, a versão em PDF pode ser baixada no site do nosso grupo de pesquisa, que é GIMC, né? É o Grupo de Investigação do Movimento Contestado. Digitando esse nome, Grupo de Investigação do Movimento Contestado, vai direto para o site no Google. E lá pode baixar o PDF do livro gratuitamente. Pode até baixar outros livros e teses do grupo que estão lá, assim, à disposição do público, gratuitamente. Excelente fonte de pesquisa aqui para a região. Temos professores que se dedicam a esse tema e também muitos alunos, com certeza, em alguma fase, né, da vida, vão ter a necessidade de produzir algum conteúdo, algum trabalho com o tema do contestado. Então, tá aí a dica de fonte de conteúdo do contestado. E resolvemos, né, centralizar nesse portal, porque é uma página que é quase que um portal. Porque até as teses e dissertações, que são de diferentes universidades, estão todas linkadas ali. Muito e podem bom. ser baixadas gratuitamente. Né? E o físico? E o livro físico, ele pode ser adquirido pelos autores que têm eles, né, que estão aparecendo nas semanas, e também na editora Letra e Voz. Né? Digitando no Google também Letra e Voz, né, pode ter acesso ali ao site da editora e encomendar o livro físico. Né? Ele tem também na Amazon. Professor Paulo Pinheiro Machado, um dos maiores especialistas da Guerra do Contestado. Para a gente fechar, o que o senhor diria sobre a importância da preservação dessa história, que por mais que ela pareça fazer parte do passado, mas ela está muito presente ainda na nossa história. O contestado deixou muitas cicatrizes na nossa região e isso, quando você passa a conhecer um pouquinho mais sobre a história do contestado, você consegue perceber que essas cicatrizes estão abertas até hoje na nossa região. Qual é a importância de aprofundar os conhecimentos sobre esse tema e manter essa história viva, professor? Uma das primeiras vezes que eu visitei a região, ainda nos anos 90, eu estive em Taquarussu e falei com o senhor Lica, e ele era criança na época da guerra. Ele era um sobrevivente, assim. Estava com mais de 93 anos quando falou comigo. E aí o Lica, ele me disse assim, eu falo da guerra para você, mas você está preparado para ouvir? Ele me fez essa pergunta, né? Mas aí depois eu fiquei matutando, assim, porque tem coisas tão pesadas mesmo, que são difíceis de serem ouvidas, né? Porque são crueldades que acontecem em todas as guerras. E o contestado, ele não é diferente de outros episódios também marcantes da história brasileira, como a cabanagem do Pará, a balaiada no Maranhão, a Canudos na Bahia. Muitos desses movimentos eram apenas movimentos comunitários. Veja só, no contestado, os sertanejos começaram a se organizar em 1912 e desde ali foram atacados. Até praticamente meados de 1914, quando resolveram contra-atacar. Então, assim, eu acho que é importante a gente recuperar nessas cicatrizes a capacidade das pessoas entenderem, né, determinados projetos de comunidades, né, e de formas que as pessoas se organizam, inventam um tipo de vida, não estão agredindo as pessoas do entorno, né? E esses detalhes, essas informações são apenas uma vírgula de toda a história da Guerra do Contestado, que você pode conferir com detalhes, mais de 500 páginas, né, com uma ampliação de todo esse assunto, desse conteúdo, no livro A Guerra Santa do Contestado, Tintim por Tintim. O professor Paulo Pinheiro Machado é um dos autores desse livro e está conversando conosco aqui e também na região, cumprindo um roteiro para o lançamento deste livro. Muito obrigado pela participação aqui no RBV Notícias, professor. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, pela atenção e desejo uma boa semana para todos que nos escutam.